São 7h24, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Hoje temos a presença do procurador José Paz Neto. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, abrir os microfones e dar novamente o bom dia, Arnaldo, bom dia, Luiz, e bom dia, José Paz Neto. Bom dia, Marco Antônio, bom dia, Arnaldo, bom dia, Luiz, ao Guto, ao Ito, que saiu agora aqui. Bom dia especial aos ouvintes da Folha FM. Agradecer novamente o convite, né? Segunda vez que estou no programa. Estou sempre à disposição para poder a gente abordar os principais pontos que diz respeito, sobretudo, à Prefeitura de Campos. Uhum. Vamos começar falando sobre o fim da greve dos médicos. Ontem a gente recebeu aqui o presidente do sindicato, o Zé Roberto Crespo, dando a ótica da categoria sobre todas as negociações que aconteceram até depois de 23 dias de paralisação e o fim da greve na sexta-feira. Eu queria ouvir agora a sua versão como procurador do município, como que se deu essa negociação, como se chegou ao desfecho e os principais 4 pontos que foram apresentados pelo prefeito aos médicos para chegar ao fim da greve, como que isso vai ser implementado? Bom, Arnaldo, desde o começo do movimento, né, o prefeito liderou pessoalmente as negociações, as tratativas com o sindicato, então ele diretamente e o doutor Ábido também, né, teve um papel muito importante, né, nessa questão, lideraram todo esse processo. Obviamente que enquanto procurador também acompanhei de perto todo esse processo de greve, até para poder, né, primeiro orientar o prefeito sobre o que eventualmente ele poderia ou não fazer, os avanços que ele poderia fazer ou não, no que diz respeito à pauta de reivindicação dos profissionais, no que diz respeito à parte jurídica, e segundo, para monitorar também e verificar a necessidade ou não de ajuizamento de ações, enfim, fazendo todo esse acompanhamento jurídico. Eu acho que no fim das contas se chegou a uma conclusão que, de certa forma, né, conciliou todos os interesses. O prefeito pôde demonstrar de forma muito clara aos profissionais que o atraso no pagamento, né, a suspensão temporária do pagamento das gratificações naquele momento, de forma alguma se devia a algum tipo de retaliação ou perseguição, nada do tipo. Foi uma oportunidade importante de se demonstrar qual é a realidade da situação financeira do município, que provavelmente a gente vai debater aqui. Afinal de contas, ao longo desses últimos, né, 7 meses, primeiros 7 meses do ano, 8 meses do ano, o município já perdeu em arrecadação, e na comparação com o ano passado apenas em royalties, cerca de 110 milhões de reais. Então, dentro desse cenário financeiro, nós precisamos encontrar uma solução para a questão. Então foi importante ter essa discussão com o sindicato, com os profissionais médicos em geral, para mostrar a realidade financeira do município. E nesse ponto, acredito que nós tenhamos conseguido passar a mensagem ao sindicato que o atual cenário de coisas, o atual cenário de pagamento de gratificações, o atual cenário de pagamento de substituições, só para o ouvinte poder entender, substituição é quando um profissional está em férias, ou está de licença, ou eventualmente quando não se tem mesmo um profissional para atuar em determinada unidade do município, se paga a um profissional da rede para que ele possa substituir esse profissional, fazer um extra. Na verdade é como se ele dobrasse a carga horária de trabalho dele e, em consequência, recebesse também dobrado. Então nós conseguimos demonstrar a categoria dos médicos que o atual cenário de coisas não era mais suportável para a gestão. Então ficou esse compromisso de forma conjunta de se encontrar uma nova dinâmica das coisas, se formular novas escalas de trabalho, enfim, justamente para poder diminuir o pagamento de gratificações e substituições. Eu acho que conseguimos também demonstrar de forma muito clara para o sindicato que, por mais que seja um problema histórico do município, que não começou na gestão do prefeito Rafael Diniz, nós estamos sim enfrentando a questão das falhas estruturais da saúde. Não à toa, né, 10 unidades básicas de saúde estão em reforma. A reforma do HGG deve começar
muito em breve, o procedimento licitatório deve sair aí ao longo dos próximos dias. A retomada da reforma do HGG, do Hospital Ferreira Machado também deve acontecer. Isso foi demonstrado aos profissionais médicos. Enfim, iniciamos também algumas tratativas com relação à produção e ponto biométrico. Posso pedir licença? Lógico. É uma notícia aqui quente. Eu vou ler aqui. A notícia da Folha soltou. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro cumpre mandado de prisão contra Garotinho e Rosinha e outras 3 pessoas por esquema fraudulento de construção de moradias populares. O programa Morar Feliz, né? O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, com apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência, deflagrou nessa terça a Operação Secretum Domus. Domus Secretum, meu latim está meio fora de forma, mas eu acho que é cobertura secreta, né? Domus, cobertura. No Rio de Janeiro e Campos de Goytacazes, para cumprir mandado de prisão, de busca e apreensão contra os ex-governadores Antônio Garotinho, Rosinha Mateus e outras 3 pessoas. Sérgio dos Santos Barcelos, Ângela Varenga Cardoso e Gabriela Trindade Quintanilha. A denúncia, cujos pedidos de prisão e de busca e apreensão foram acatados pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campos do Goytacazes, foi formulada a partir de denúncias, a partir de investigações sobre superfaturamento e contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e a Construtora Odebrecht para a construção de casas populares, do programa Morar Feliz 1, Morar Feliz 2, durante 2 mandatos de Rosinha como prefeito, 2019 e 2016. Tem que lembrar que esses 2 contratos, juntos, eles chegam a R$1 bilhão e são os maiores contratos feitos na história do município de Campos. É isso, a gente vai ter mais informações daqui a pouco, mas o fato é que os ex-governadores foram presos mais uma vez pela investigação do Morar Feliz. A gente tem que lembrar que o Benedicto e o Leandro, que foram 2 executivos da Odebrecht, que assinaram as licitações, assinaram a renovação da licitação. É matéria que eu acho que eu fui o primeiro a fazer naquela época, depois várias pessoas fizeram. Fizemos juntos algumas, né? E... Processados. Processados? Eu nem sei do processo, fomos. Fomos processados, por citar a relação da Odebrecht. Tem uma que está com defesa agora. Teve uma criminal, inclusive, né? Processaram a gente criminalmente. Eu, você e Suzy separadamente criminalmente por isso, né? Por essa relação entre a Odebrecht e a Prefeitura de Campos, com base nos depoimentos eu ia falar, dos 2 executivos, não é uma coisa que a gente deu de orelhada. Na Lava Jato, né? Dentro das investigações da Lava Jato, né? E essa relação... Porque é o seguinte, o que eles falam, o Marco, é o seguinte, no depoimento, tem a licitação e o repasse de dinheiro de Caixa 2 via Odebrecht, por um esquema que foi desbaratado agora, via a cervejaria Itaipava, né, da Skin Cariol. Tem como é que é? A praia... Leiroz e Praia Mar. Leiroz e Praia Mar são 2 empresas que ela repassaria para essas 2 empresas e essas empresas repassariam para os Garotinho, para as campanhas de Garotinho governador, a reeleição de Rosinha prefeita e a campanha de Clarissa Garotinho a deputada. E eles falam um repasse para Garotinho de R$700 mil. Garotinho estava no PR, hoje PL, que está com o Marcão. E aí você não tem isso repassado, mas você tem, da Leiroz e da Praia Mar, 400 e 300 mil. Somados dão 700 mil, 700 mil milhões. Agora não vou lembrar. Foge também. Foi milhões, né? Foi milhões. Eu não vou lembrar também, não vou lembrar o valor agora 700 exato. 700 mil para esses políticos é meio troco. Não, né? mas eu sei, mas a soma é essa, enfim. Eu tô falando pelo que eu apurei a época, tô falando de lembrança, eu não tô... Lógico. Não, eu vou achar, até acho aqui. Mas é isso, isso que gerou, eu não tenho maiores informações, mas isso que gerou a prisão deles. Né? E, enfim, a gente vai ter mais informações daqui a pouco sobre isso. Você desculpa aí, Zé, atrapalhar, mas é notícia quente, né? Não, notícia muito importante. E para nós, né, da atual gestão do governo municipal, é algo que a gente esperava.
não por conta da rivalidade política, né, com o grupo do ex-governador Garotinho, mas justamente por ter podido verificar, ao assumir a gestão, a gravidade da situação e saber das consequências que isso traz para o governo, para a gestão e, no final das contas, para o município como um todo. A gente responde, a gente é réu em 2 ações que a Odebrecht ajuizou contra o município, cobrando, somadas as 2 ações, quase 100 milhões de reais. Ou seja, não bastasse né, os possíveis esquemas que aconteceram, né, que deflagraram hoje aí essa operação. Né, não bastassem as obras não terem sido concluídas, de diversas unidades terem ficado lá pela metade, o que gera ali já um problema social, de invasão das casas, de utilização indevida das casas. A gente ainda responde e corre o risco do município ser condenado ao pagamento desses valores. Hoje as ações vão passar por uma perícia, porque o juiz, salvo engano, da primeira vara, doutor Heron, após fazer a análise das nossas argumentações, inclusive juntando essas notícias que à época davam conta da delação premiada aí dos dirigentes da Odebrecht, determinou que fosse realizada uma perícia. Obviamente é uma perícia que vai ser de difícil realização, porque as obras já foram concluídas. Enfim, justamente para poder se chegar à conclusão se efetivamente houve ali um superfaturamento, não houve, se as obras foram realizadas de forma adequada ou não, e certamente, né, a documentação dessa operação, tão logo o município possa ter conhecimento, porque provavelmente deve estar em segredo de justiça, tão logo a gente tenha conhecimento, a gente vai poder fazer uma análise também enquanto município, vai poder juntar ao longo dos processos. Enfim, é uma questão, né, que de certa forma era esperada por todos que acompanharam a gravidade da situação. Salvo engano, né, houve uma CPI também na Câmara Municipal, a documentação foi encaminhada à época ao Ministério Público, e que estava fazendo essa análise, provavelmente deve ter concluído essa análise, encaminhado a denúncia, que ensejou, né, hoje a prisão dos ex-governadores. Eu queria fazer uma correção, achei que a matéria minha é de 2016, tem muito tempo, não dá para guardar tudo na cabeça. Na verdade é o seguinte, eu errei. Não são 700 mil, é 1 milhão de reais. Está vendo que a matéria agora é o Benedicto, um dos altos executivos do Odebrecht, que assinou as 2 licitações do Morar Feliz, teve uma fase da Lava Jato que foi a casa dele. Na casa dele, eles aprendem planilhas. E lá constavam doações a Garotinho, a Rosinha e a Clarissa. As doações de Garotinho que me refiro não são 700 mil, é 1 milhão de reais. A Leiroz, né, que são 2 empresas ligadas a Itaipava. O Grupo Petrópolis. O Grupo Petrópolis. Eu falei Itaipava não. Por causa da cerveja para pessoas associarem logo. Essas empresas eram distribuidoras das bebidas do grupo. Então, a Leiroz doou 800 mil ao Diretório Estadual do PR em 1º de setembro de 2010. E a Praia Mar, no mesmo dia, faz doação de 200 mil. Então, tá aqui, ó. Leiroz Caxias Indústrias com Logística. Uma da CPF, 1 de 9 de 2010, 800 mil. Praia Mar Indústria Comercial de Distribuição. Também não vou dar também... Também 1º de 9 de 2000, 200 mil. E nas planilhas da Odebrecht, apreendidas na casa de Benedicto, Garotinho aparece como uma doação de 1 milhão 1º de setembro de 2010. Porra, é o mesmo dia, o mesmo valor. Então, a Odebrecht passaria para o Grupo Petrópolis via Leiroz Preamar, PR Garotinho. Quer dizer, e o Benedicto, depois, em depoimento à Lava Jato, confirmou que era isso mesmo. E essa seria parte da troca por eles terem vencido a licitação do Morar Feliz, que, a destacar, Cristiano Abreu Barbosa, ele antecipou no blog dele, Ponto de Vista,
em meses que a Odebrecht iria ganhar. Em meses. Isso, inclusive, adiou a divulgação. A divulgação, E Cristiano não só afirmou que a Odebrecht ia vencer, como afirmou que parte iria para outra empreiteira de Campos e disse qual era a empreiteira. Isso tudo aconteceu. E tem também, Luiz, que destacar essa história, que os próprios executivos, o Leandro e o Benedito, eles colocam durante seus depoimentos que a licitação era uma licitação viciada. Ela era direcionada só a Odebrecht, só uma empresa do porte da Odebrecht conseguiria vencer. Ela era feita para a Odebrecht ganhar. Conseguiria vencer uma licitação como aquela. Não tinha possibilidade de uma outra empresa entrar. Exigia um capital que nenhuma empreiteira daqui teria. Claro. Seria a Odebrecht, o Andrade Gutierrez, e aí... né? Aí essa negociação que a gente já viu a torta direita. São aquelas figurinhas de sempre, né? É só para refrescar aí o leitor, estou buscando com as matérias, mas matéria de 2016 é difícil a gente guardar os dados. Lembra que claro, dentro aqui o conteúdo, você disse que a soma dava certinho. Sim, não importa se é 800, se é 700 ou se é 1 milhão. Mas a soma... Marta, 300 mil faz muita diferença. Faz. Me dá que eu sei muito bem. Lógico que não de dinheiro público, né? Mas, não. Enfim, Mas o que eu quis dizer foi que se é 700, 400 ou 300... O processo é o mesmo. Claro que essa vai ser a principal notícia do dia, né? Salvo um outro factual muito forte. Mas a gente saindo daqui já vai direto para a redação para estar acompanhando no Folha 1, porque nós fomos... Eu ia dormir, mas não vou mais não. Nós fomos os únicos a conseguir esses depoimentos dentro das investigações da Lava Jato. Fomos os primeiros a conseguir esses depoimentos. Nós temos isso arquivado e daqui a pouquinho a gente vai estar... O Grupo Folha furou, inclusive o Globo. Não tem uma letra, uma linha ainda sobre isso. Vão dar agora, daqui a pouquinho, quando atualizar. Mas desculpa, peso factual. Um fato desse não. E um fato desse que, inclusive, afeta. Relevância possível. São 2 ex-prefeitos da cidade, 2 ex-governadores. Eu sinceramente. Não, e presos por algo que. Assim, relacionado à cidade. Nós estamos falando há muito tempo, vocês. Né, inclusive desde antes de eleição de 2016, a gente sabe, inclusive o prefeito foi alvo de uma ação eleitoral à época pelo grupo do governador Garotinho, justamente por conta disso, inclusive, por conta da divulgação das matérias pela Folha, dessa operação aí, dessa questão envolvendo a Odebrecht, enfim... mas independente disso, assim, são fatos gravíssimos que a gente sabia que poderiam acontecer diante de tudo que foi constatado. Houve uma auditoria determinada pelo próprio prefeito. Um dos primeiros atos do governo dele foi determinar a realização de auditoria nesse contrato, não só nesse, como em vários outros polêmicos. Enfim, é uma notícia bastante relevante e obviamente grave. Só para destacar que Arnaldo, não sei se devia ter feito isso, não. Os processos criminais e civis que os governadores nos processam, mas assim mesmo, eu só para deixar claro, eu não comemoro a prisão de ninguém, acho um negócio desgastante, tem família, não é a coisa que eu celebre. Acho que a justiça tem que ser feita, às vezes a investigação tem que correr, mas não é porque alguém me processa criminalmente ou alguém trabalha comigo, eu lamento, sinceramente lamento. É lamentável mesmo. Principalmente a situação do estado do Rio de Janeiro, mais uma lamentável. Vez, com os últimos 4 ex-governadores. E Campos, né? Que é a coisa bem local, Campos. É uma situação realmente muito delicada. Deixa eu pedir a vocês três um pequeno intervalo, já que a gente interrompeu a entrevista com o Zé Paz por conta desse assunto importantíssimo, mas vamos a um intervalo rapidinho, voltamos. Aí sim voltamos ao assunto, mas eu só quero lembrar que nós estamos no Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. E depois no final do programa, eu vou dar os números de telefone 0800 em que as pessoas podem buscar auxílio. Isso é uma coisa muito séria, sim. Muito séria mesmo. Vamos ao intervalo, voltamos em instantes. Todas as manhãs, todos os dias. Novas notícias, novos acontecimentos, política, economia,